21 anos depois, primeira instância. Ele tem aproximadamente 34 anos que esse processo está se arrastando. Isto desmoraliza a justiça, desmoraliza o magistrado, desmoraliza os advogados. Justiça tardia, justiça que falha. Justiça tem que ser rápida, essa que é a justiça eficiente. Eu mesmo acredito que este processo eu não vou conseguir, nesta vida, terminar. Quem necessita do Poder Judiciário no Brasil sabe que tem um longo caminho a percorrer. Caso não seja uma questão simples, muitas vezes solucionada nos juizados especiais, um processo pode significar anos de espera, sofrimento emocional e desgaste financeiro. Parte deste problema é técnico, burocrático. Está no texto da lei. O Código de Processo Civil, que diz como se inicia e termina um processo, é uma peça considerada obsoleta frente às mudanças drásticas vividas pelo país e pelo mundo nas últimas décadas. Em vigor desde o início dos anos 70 do século XX, é praticamente um consenso no meio jurídico que chegou a hora de reformar o Código. O ato 379 de 2009 da Presidência do Senado formou uma comissão de juristas para elaborar um anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Neste programa, você vê as propostas desta comissão, a história do Código, o esforço pela modernização do Poder Judiciário e o drama de quem espera pela justiça no país. Mesmo que a linguagem seja para advogados, este código pode afetar diretamente sua vida, caso você precise dos serviços da justiça. O Código de Processo Civil é um grande guia de procedimento, né? O juiz, os advogados precisam ler o Código de Processo Civil para saber como é que o seu processo vai se desenvolver no Poder Judiciário. Ali estão as regras de como o processo começa, como ele se desenvolve e como ele termina. Né? Então é possível extrair do Código de Processo Civil, por exemplo, quem é o juiz que deve julgar determinado tipo de causa, né? Por que um processo foi para uma vara de família e outro foi para uma vara civil, e outro foi para uma vara de falências e outro foi para uma vara de precatórias. A história do Código de Processo Civil remonta ao Brasil colônia. O país nasce sob o império do direito português. As ordenações da coroa faziam referência aos monarcas de cada período. Independente de Portugal em 1822, somente em meados do século XIX, o Brasil começa a forjar um direito próprio. Em 1850, nós tivemos um célebre regulamento 737, que seria, vamos dizer, mais de direito comercial. Com a proclamação da República, o Brasil adotou o sistema constitucional americano, norte-americano, e copiando de lá os institutos políticos, inclusive a questão da federação. Cada estado teria sua autonomia. Com isso, na primeira Constituição, foi determinado que caberia aos estados legislar sobre direito processual. As duas últimas reformas do Código de Processo Civil foram realizadas ainda no século XX e, curiosamente, em períodos de supressão das liberdades civis. Em 1939, o Brasil vivia o auge da ditadura Vargas. Era, naquela época, um país basicamente rural e sem tradição democrática. A Constituição de 1934 determina a unidade processual. Somente em 1939, no governo de Getúlio Vargas, é que nós tivemos o primeiro código verdadeiro de processo civil unitário para todo o Brasil. Curiosamente, o caminho que leva ao código do final dos anos 30 até o início dos anos 70 do século XX passa pela fuga de judeus da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos melhores professores do mundo em direito processual, o professor Enrico Túlio Liebmann, professor catedrático da Universidade de Milão, ele, como judeu, fugiu do fascismo e veio parar em São Paulo. Ali o acolheram os professores e o colocaram como professor visitante da Universidade de São Paulo. Essa gente que veio ao Brasil por motivos políticos, eles vão introduzir
no nosso direito processual um excessivo formalismo. Mas não vamos ser impiedosos aí na crítica, não, porque isso vinha em favor da cidadania, porque eles vinham de uma realidade de um Estado totalitário. Um desses professores de São Paulo que acolheram Lippmann, que foi o professor Buzaide, ele então elaborou o novo Código de Processo Civil para o Brasil. Ele elaborou no final da década de 50, entregou ao governo, ainda de Jânio Quadros, em 1961. E esse código, como normalmente acontece, só foi aprovado 12 anos depois, em 1973. Isso porque ele, Buzaide, a essa altura, era ministro da Justiça. Em 1973, o país vivia o final do milagre econômico. Período em que o Brasil apresentou índices notáveis de crescimento do produto interno bruto. Era também o período de maior repressão política da história brasileira. O chamado Código Buzaide começa a vigorar no auge da ditadura militar. Ele fez um código para uma sociedade que hoje não existe nenhuma semelhança. Era um código muito bem feito, mas baseado em vários modelos de matizes europeus que não se encaixavam nas necessidades brasileiras. Porque eu sempre digo, às vezes a lei é ótima na Itália, maravilhosa na Alemanha, mas não serve para o Brasil. Brinca-se nos corredores forenses com assim, quase uma piada. O processo com esse código corre, mas não anda. De 1974 até 2010, inúmeras reformas foram promovidas. É um código que se transformou numa coxa de retalhos. Os anos 80 trazem a massificação das causas judiciais. Os planos econômicos, o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição de 1988 mudam a história do Brasil e aumentam a demanda da justiça.